Amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão saciados aqueles que seguem a Deus. Os que têm fome e sede de justiça são os que seguem a Deus. Os que têm fome e sede de justiça sabem e sentem que não existe a justiça, porque Deus deu a permissão para o inimigo governar por um tempo e sob esse governo não existe a justiça verdadeira, que é aquela que só vem com o reino dos céus. Então, quem tem fome e sede de justiça é porque vê que a justiça não está sendo feita, a justiça de Deus, e espera, porque isso é uma promessa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados quando o reino dos céus for restabelecido novamente aqui na terra, né, para os humanos. Porque o reino dos céus, ele já existia quando existia apenas um casal. Quem governava a terra 100% era Deus, né, então era um reino através dos céus. As instruções vinham direto para o primeiro casal ali. O Senhor o Criador passeava no jardim e dava as instruções ali, o que era para ser feito ali, e então era um controle que vinha a partir dos céus. E aí a promessa de Deus é que esse reino dos céus novamente vai governar a terra, e aí vai haver justiça. Então as pessoas que esperar, que atravessar essa fase agora onde tudo é dificuldade, onde o controle não está, onde Deus está dando a permissão para que o inimigo governe, então não existe realmente a justiça, mas existe a promessa de que ela virá depois. E aí aqueles que atravessar essa fase, às vezes passando com dificuldade, às vezes tem momentos bons, mas nem sempre. Por quê? Porque ainda não está no reino onde tudo será abundante, onde tudo terá prosperidade, onde tudo será bom, só quando vier o reino dos céus. E aí o cristão que segue a Deus, a pessoa que se batizou em Jesus, ele tem que ser o sal da terra, né? Jesus falou: vós sois o sal da terra. Se não salgar, com que há de salgar? Então, o nosso comportamento, Jesus falou que tem que ser um comportamento que agrade a Deus, né? E que faça a diferença aqui na terra, que a gente imite Ele, né? Que a gente não tome base por a justiça daqui do mundo, mas espere a sua justiça. Quando ele foi para junto do Pai, ele falou: eu deixo com vocês a minha paz. Ele falou a paz dele, e não essa paz que o mundo dá, que às vezes é uma paz de cada um ficar ali no seu canto. É uma paz que diz: deixa eu continuar fazendo o meu erro aqui, deixa eu continuar errando. E cada um quer errar, quer fazer do seu jeito. E se ninguém pregar, se ninguém falar nada, aquela pessoa vai ficar em paz ali cometendo os erros dele em paz. E a paz não é a paz que você comete o erro, porque se você comete erros, você gera uma consequência para você e às vezes para os outros. E aí, se você tem paz, mas outras pessoas não têm, então isso não é a paz. E aí o que foi que Jesus pregou, né? Ele falava sempre: arrependei e voltai, né? Ele falou: vá e não peque mais, volte, né? Se arrependa. Era isso que ele pregava. Então é isso que a gente tem que pregar, que o pastor tem que pregar nas igrejas. Para poder pregar a sua palavra, tem que falar do que ele falava e não modificar a palavra. Ele instruiu os seus discípulos e falou: ide 2 a 2 pelo caminho, pregai a todas as nações, né? Ao mundo inteiro. Então isso é uma vontade dele, foi isso que ele pregou. Ele pediu para que as pessoas pregassem e que vigiasse e esperasse, aguardasse a sua volta, e que a maldade iria aumentar, a iniquidade iria aumentar, né? As ações humanas que exploram outros humanos, que machucam os outros, as ações que deixam as pessoas cheias de vaidade, cheias de si, amantes de si mesmo, todas essas coisas iriam aumentar. E aí, quando tudo isso fosse aumentar, ele falou que era para que seja aniquilado, assim como foi nos tempos de Noé. Então é isso que a gente tem que pregar, que a gente vai às vezes sofrer, no mundo tereis aflições, então a gente vai sofrer muitas vezes, né? Que a gente nem sempre vai ter vida boa só porque vai seguir a Deus. A igreja que pregar que terá uma vida em paz e boa,
Se você seguir a Deus, não é verdade, porque a gente está atravessando essa fase. Terá vida boa quando o reino dos céus vier. Agora nós teremos momentos bons, momentos ruins, às vezes teremos aflições, como Jesus falou. Então foi falado o quê? Pela palavra de Deus, que todos serão julgados segundo as suas obras, né? Que a toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, que ele virá para separar o joio do trigo, e ele primeiro cortará o joio e jogará numa coivara, queimará, e depois colherá o trigo, colherá a semente boa. Foi falado que todos têm erro e que a gente não consegue se livrar desses erros, do nosso problema, sozinho, pelas nossas forças, mas pela fé, né, que é a misericórdia de Deus, que vai nos livrar de todo mal. Mas se a gente tiver fé que esse Deus vai nos curar e livrar de todo mal, livrar da perdição, a gente vai se comportar de uma forma que agrade a Deus, como se a gente quisesse retribuir tudo aquilo, como se a gente realmente acredita, né? Como se a gente realmente acreditasse. Então a gente tem que exercer alguma ação, né? Que agrade a Deus, que faça a vontade de Deus, né? Que seguindo as suas instruções, porque se a gente demonstrar que está seguindo as suas instruções, a gente segue, a gente demonstra que está tendo fé nele, e é isso que ele quer. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé, né? Toda fé sem obra é morta. Então a gente tem a vontade de exercer alguma ação, né? Para o reino dos céus, de fazer alguma coisa, né? Para agradar a Deus. Quem segue a Deus tem essa vontade de compartilhar a palavra dele, de levar a palavra dele para outras pessoas, mas ele tem a promessa, né, que vai renovar toda essa terra, vai voltar, e as pessoas que atravessar essa fase até o fim, eles vão encontrar com ele no dia do julgamento. E então todos terão julgamento, os bons, quem fez coisas ruins, quem fez coisas boas, todos vão passar pelo julgamento, né? E uns vão ser julgados e terá a sentença para pagar pelo que fez de errado, outros terão uma premiação, né? Que é o galardão que Deus vai dar. Então Deus deixou, a palavra de Deus diz que ele deixou cada um livre para pensar e decidir por si mesmo, né? Ele tem que resolver a vida dele a ele mesmo, diretamente com Deus, cada um diretamente com o Criador, mas as pessoas estão livres, mas ele trouxe também uma instrução de como se comportar, de o que fazer para agradar a Deus. E aí, como a gente será julgado segundo as nossas obras, aí ele vai avaliar aquele que seguiu pelo caminho estreito, aquele que fez a sua vontade, que seguiu suas instruções, porque ele deu o livre-arbítrio, mas deu também as instruções do que é melhor fazer, porque a gente não sabe agir, a gente se engana, né? O coração do homem é enganoso. Por isso que a sua palavra é um alimento para todos os dias na nossa vida, para que a gente saiba como se comportar, saiba o que fazer aqui na terra durante esse tempo, porque a gente está a todo momento cercado pelas forças do mal querendo nos absorver. E somente quando vier o reino dos céus, né? O reino dos céus virá com Jesus Cristo, né? Governando a terra a partir dos céus. Quando esse reino vier, é que teremos a paz, que teremos nos livrados, né, desse mal, dessa força que quer nos conduzir, do inimigo de Deus que veio para matar, roubar e destruir. Então estaremos livres para sempre dele. E aí, por enquanto, que Jesus fala que resistir, né? Resistir ao mal e ele se afastará de vós. Então, resistir não aceitar, mesmo que pareça coisas boas, que pareça coisas agradáveis, o inimigo vem com coisas enganosas, às vezes aparentemente boas, mas é para enganar o homem, muitas vezes. Então as coisas boas, o tirar o proveito da vida, dessa vida às vezes, dessa vida que é passageira, não é do agrado de Deus. E aí tem a parte que fala que Deus é amor, que Deus é bom e que Ele quer salvar todos. Ele quer salvar todos, Jesus veio para que todos tenham vida, né? Só que sabe que nem todos vão querer, porque eles têm o livre-arbítrio, então vai depender também deles, de cada um deles. Deus não vai salvar ninguém à força. E Deus é bonzinho, mas ele não aceita todas as coisas, por isso que ele trouxe as suas instruções, né?
para que as pessoas, observando essa palavra, modifiquem seus corações, quebrante seus corações e aceite o caminho, aceite as instruções, para ter o melhor resultado final lá na frente que ele tem para cada um. E aí, para ter esse resultado, muitas vezes a gente precisa modificar, arrepender e voltar, né? Que Jesus sempre falou, né? Porque ele entende o coração e vê de cada um que todos pecaram, que todos precisam, né, se arrepender e esperar apenas em Deus, ter fé em Deus, né, depositar fé em Deus, né, e aguardar apenas a segurança e a solução dos seus problemas vindo através de Jesus. Então Deus é amor, Ele ama nós, mas nós não somos raridade, nós somos criatura. Até certa vez Deus falou, né, a palavra de Deus, até dessas pedras Deus é capaz de suscitar filhos para Abraão. Então Ele nos ama porque Ele quer restaurar. Ele é um Deus que Ele não desperdiça. Ele é melhor restaurar aquela criação que Ele já fez do que fazer uma nova, né, do que jogar fora e fazer uma nova. Então Ele não desperdiça, por isso que Ele quer salvar cada um. Mas nós sem Ele não somos nada, nós não somos raridade, como fala, né, em algumas músicas. Então para Ele quer curar e salvar, porque Ele não quer desperdiçar suas criaturas, Ele quer restaurar. Mas não é porque nós merecemos ser bem tratados e porque nós somos os melhores, que nós não somos como o ouro, né, que é desejado. Então a Bíblia fala que nós somos como as primícias de suas criaturas, né? Tem outras criaturas de Deus e nós somos como as primícias. Então nós somos as pessoas que são imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos seres que imagem e semelhança de Deus. Mas Ele amou o mundo, né? Então o mundo tem outros seres também, não foi só os homens. Ele amou o mundo de tal forma que Ele deu seu Filho único para salvar o mundo que Ele tinha criado. Em 7 dias criou a planta, os animais, todas as coisas. Então Ele amou todo esse mundo, né, com todas essas criaturas, né, perfeitas que Ele fez. Então, mas não que o homem seja autossuficiente, não precise de Deus. Eu acho que não é assim. Deus nos fez para ser como filhos, como pessoas dependentes dele, né? Como pessoas para agradar a ele ali e para a gente ter uma vida boa, né? Para a gente ter felicidade também. Então tudo que ele tem feito é nesse sentido, de fazer a vontade dele, ele dá as instruções e assim vai agradar a ele, e o que a gente fizer, seguindo o caminho que ele deixou para nós vamos chegar no melhor resultado também para nós. Então vai ser bom para ele, que nós estaremos agradando a Deus, e bom para nós, que nós vamos ter o melhor resultado. E só Ele sabe qual é. E a palavra de Deus que Ele deixou, que Jesus deixou, o Evangelho, ela é a mesma que depois os discípulos continuaram pregando e que tem nas cartas dos apóstolos, de Paulo, de Pedro. Essa mesma palavra é a mesma. Já está tudo consumado, o plano de Deus já está determinado, tudo que vai acontecer, tem as previsões, né, as profecias que foram feitas, que já estão se cumprindo, e é por isso que as pessoas pregam, é por isso que Deus faz com que a sua palavra seja pregada, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de se livrar do mal e de esperar em Deus, né? Porque Ele disse, vigiai, né? Como todas essas coisas estiver acontecendo, é porque está perto do fim, né? Quando estiver havendo nação contra nação, pai contra filho, quando estiver acontecendo muita maldade no mundo, catástrofes naturais, todas essas coisas, sinais vindo dos céus, vai ter muitas coisas aí ainda pela frente que, né, já começaram a acontecer. Então, pandemias, essas coisas todas, guerra e rumores de guerra, a gente faz tempo que a gente já ouviu falar nisso. E um dos sinais que Jesus mostra, que é bem claro, é o comportamento das pessoas, né? As pessoas cheias de si, mais amantes de si do que amigos de Deus, amantes do dinheiro, dos prazeres, né? As pessoas sem autodomínio, as pessoas cruéis, todas essas coisas, né? E o comportamento humano
sinais de que está perto de acontecer, assim como era nos tempos de Noé, nos tempos das cidades de Sodoma e Gomorra. Aquelas pessoas, elas estavam dessa forma. E aí Cristo fala, quando a maldade, quando a iniquidade aumenta, é para que seja aniquilada. Então é porque está próximo do fim. Então ele pede para observar todos esses sinais que ele deixou lá, né, na revelação, em Apocalipse. Observe esses sinais. Por que é para a gente observar? Ele deu essa ordem. Para que a gente resista, né, a tudo isso. Ao mal que vem com aparência de bonzinho para nos enganar. À maldade que vem para nos destruir. E para que a gente permaneça firme, porque é chegado a hora dos tempos finais, onde Deus vem para renovar, né, onde Jesus vem para reinar, para separar o joio do trigo e estabelecer o reino dos céus. E aí, aquelas pessoas que estiverem seguindo a sua palavra, eles estarão mais aptos a obter a segurança que vem de Deus e a se livrar de todo mal para sempre.